Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Direto da nossa casa oficial de gravação, o nosso patrocinador oficial da 10ª temporada do Ericast, o Panjoso Lab, nasce uma experiência única, o verdadeiro sabor do pão de queijo em uma versão pensada para a Europa. Leve, prática e sem glúten. Perfeito para qualquer momento, impossível, meus amores, comer um só. Panjoso, experimente e descubra por que todo mundo se apaixona na primeira mordida. Ai, gente, eu vou falar pra vocês que esse nosso patrocinador especial, gente, veio com tanto carinho, com tanto amor, com tantas delícias pra gente. Obrigada mais uma vez, Marcinha, por nos receber tão bem aqui na sua casa. Todos os participantes que hoje a gente gravou, tô falando, gente, porque é o nosso último episódio da 10ª temporada e ela recebeu a gente com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. Obrigada de coração. Saiba que as portas do Ericast estão sempre abertas para você, e a minha produtora, né, a Brendinha, também ela ama. Ela ama quando a gente faz um local assim que lembra o Brasil, né, que traz essa lembrança da nossa infância. Então ela tá hoje com a gente com muito carinho. Obrigada, meu amor. E meus amores, falando de mais um patrocinador, eu me visto com a Ariana Paula, vocês conhecem já a Ariana, que já está com a gente há um tempo, que quando você quer estar impecável, você tem que estar usando a Ariana Paula. É mais do que uma roupa, é sobre presença, elegância, autoridade. Ela é especialista em alfaiataria feminina. O ateliê cria peças exclusivas para mulheres que querem se destacar e alcançar o sucesso com estilo. Ela faz um atendimento personalizado, com hora marcada, em diferentes cidades e também online. Inclusive, ela tem um site. Você pode estar acessando e usando o nosso cupom de desconto. Então, se você quer ser lembrada de forma assertiva, chama a Ariana e usa o nosso cupom de desconto, Erica10. Hoje, recebemos uma empresária, jornalista e ativista ítalo-brasileira, dedicada à defesa dos direitos das mulheres. Ela é embaixadora de um projeto contra a violência que promove a conscientização de jovens na Itália, além de organizar seminários contra a violência de gênero para a comunidade brasileira na Europa. Ela também é vice-presidente da Associação Raízes do Brasil, em Trieste, e vice-diretora do Milano Action TV. A Vanessa, gente, linda, maravilhosa, que eu tenho uma admiração muito grande, que foi uma das primeiras brasileiras que fazem assim, um trabalho lindo aqui na Europa, de comunicação, de conscientização. A gente já fez vários projetos juntos aqui, ela já palestrou em alguns eventos nossos. Então, se você não conhece esse lado humanizado da Vanessa, eu te convido hoje a assistir essa maravilhosona e receba ela com muito carinho, Vanessa Lavoli. Gente, obrigada. E olha, fechando a 10ª temporada com chave de ouro, que essa grande mulher. Érica, gente, 2 metros de mulher. Ó, 10 metros de mulher. 15, né? Quem é que não fica um mulherão maravilhosa. Também? Obrigada, meu amor. Obrigada a você, minha linda. Você sabe que eu tenho que carinho prazer. especial por você, uma Eu admiração. Também. Você é uma grande profissional, dedicada, Obrigada. sempre apoiando a comunidade brasileira na Europa. E eu falo para todo mundo, uma das primeiras que eu vi aqui fazendo o movimento. Eu ia falar isso, eu achava que você ia estar falando isso no começo. Uma das primeiras, eu falei, eu acho que eu fui uma das primeiras a ter esse contato com a Érica. Não Sim, foi assim, foi. mais, né, essa pegada de empreender e também de ajudar outras mulheres e unir as forças. E unir as forças. Eu vim, o meu primeiro contato com eventos aqui na Itália foi através de um evento que a Vanessa estava fazendo. A Vanessa, ela fez um evento com a Luísa. Foi com a Luísa Brunet. Foi com a Me Luísa, lembro bem agora quando você chegou linda, maravilhosa, Ai, com toda essa beleza, né? Obrigada. E simpatia também. Sim. Eu lembro que você chegou, né, devagarzinho e conquistou o coração de todo mundo, Sim, gente, sério. E você, olha o poder da conexão, de você chegar com calma, com tranquilidade, gente, porque você não precisa estar atropelando ninguém e mostrando aos poucos o seu trabalho. Nesse período, a Vanessa já estava desenvolvendo um nível de trabalho aqui
até com o consulado brasileiro aqui em Milão, e trouxe a Luísa, que elas fazem um lindo trabalho juntas, e já movimentando toda essa comunidade. Então, assim, parabéns, porque eu sei que é um propósito de vida Com seu. certeza. Mas antes da gente falar de tudo isso, dessa linda profissional, eu quero que você conte um pouquinho quem é a Vanessa, de onde ela veio, como ela começou esse percurso. Conta aqui pra gente. Então, vou falar um pouquinho, começar a falar do jornalismo, então. Ok. Eu sou catarinense, os meus avós são italianos, a minha avó era do Vêneto, e o meu avô, ele era da Basilicata, Marsico Nuovo, Lucano. Eu sempre falo que eu amo as minhas raízes italianas. Eu tenho um prazer de falar que eu sou italo-brasileira. E eu estou na Itália faz... Será que eu falo? Vou entregar a minha idade, eu acho. Cara de menina. Eu já estou na Itália há 23 anos. É muito tempo. Gente, como voa. Muito rápido, muito rápido. O meu sonho era ser wine taster. Eu queria explorar o mundo dos vinhos e efetivamente eu fiz isso. Eu estudei isso aqui, estudei também jornalismo, mas no Brasil eu estudei línguas, letras, língua portuguesa, literatura portuguesa e artes cênicas. Eu estudei em Florianópolis, eu fiz a UFSC e a UDESC. Então eu estudava de manhã letras e à tarde eu estudava artes cênicas. Então, depois de um tempo, eu decidi vir para cá para correr atrás desse sonho de explorar o mundo dos vinhos. Mas, nesse meio tempo, eu percebi que não era realmente essa estrada que eu queria seguir, mas que eu queria falar, entrevistar as pessoas. Eu queria escrever artigos, que eu gostava muito de escrever. Nossa, que legal. Sim, e foi então que eu conheci Milano Etno TV, muito tempo atrás, em 2014, que foi um momento onde eu comecei realmente a atuar no jornalismo. Mas antes aqui eu dei aula de língua portuguesa. Mas através do público, no caso italiano. Através do público italiano, com também focos no público latino-americano. Ok. Na época, o foco de Milano Etno TV era bem mais no público latino-americano. Ok. Então, eu abracei essa oportunidade com unhas e dentes. Que legal. E dali eu não saí mais, na verdade. Porque eu comecei como repórter. Sim. E depois eu virei vice-diretora. Nossa, que bacana. Né? E é muito legal, porque para mim é um trabalho onde eu me divirto e eu faço algo que eu gosto, né? E entrevistar as pessoas. Que é importante. Exato. E também vou em eventos, nunca estou parada no mesmo lugar. Sim, tem momentos em que eu escrevo artigos, então eu estou ali concentrada, mas é muito flexível, né? É muito dinâmico. Eu gosto disso, eu não gosto de ficar parada num lugar só, fico agoniada. Gente, para eu fazer essa entrevista com a Vanessa, foi por acaso, porque a Vanessa, ela nunca tá. Eu viajo bastante, tá. Nossa, ela nunca tá em Milão. E por coincidência, eu acho que fazia já quase mais de um ano que eu não te via, Vanessa. Verdade. A última vez que eu vi a Vanessa, eu acredito que foi no evento que estava a Luana Piovani. Provavelmente 2023, em novembro, sim. Eu estava grávida. Menina, foi quando a gente fez essa roda de conversa com a Luísa Piovani em novembro de 2023. Foi. Eu Sim. fui pro evento de vocês, eu estava grávida. E depois eu não vi mais a Vanessa, porque a Vanessa ela fica girando, girando o que a gente fala em italiano. Ela fica rodando, né, no caso, ela fica rodando com o propósito dela, com o trabalho dela, com os eventos contra a violência. Então, é difícil a agenda dela se bater. E, por acaso, eu vi. Eu falei assim, não, pera lá, ela vai estar aqui. Não é possível, cara. Vou já mandar uma mensagem para ver se ela consegue. Por quê? Porque a Vanessa, ela já está comigo desde o início. Desde o primeiro evento Brasileiros. Foi a primeira palestra sua, não foi? Na verdade, no Brasileiros... Inspiradores. Eu participei já da primeira edição. Sim, foi isso. Sim, participei desde o começo. Desde o começo, participou. Debutei com vocês. Não é? Gente, foi a primeira eu já também palestrava palestra. antes, mas eu, no Brasileiros Inspiradores, eu já participei de primeira, assim, da primeira edição. Foi, de primeira edição, já estava lá com a gente, contando a história dela, e foi uma das duas palestras que mais emocionaram, através da tua história. Então, hoje, todo o trabalho que a Vanessa, ela desenvolve é porque ela realmente tem experiência, ela sabe da dor de cada pessoa que passa isso. Então, a importância, a relevância do trabalho que hoje você desenvolve. Sim, porque quando a gente passa por certas situações, a gente consegue olhar para o outro, para o próximo, com um olhar mais empático. E se a gente não tem empatia, a gente não consegue entender o que aquela outra pessoa está realmente passando. Então, é um escutar, mas não ouvir.
Então, a gente precisa parar e escutar as pessoas realmente com o coração, não só com os ouvidos. E, geralmente, quem escuta com o coração é quem já passou algo parecido. Verdade, Né? verdade. E a Vanessa tem essa sensibilidade. Mas, Vanessa, eu já te acompanho um tempo, eu sei que a sua carreira de jornalista é, enfim, muito grande. Eu sei que você já entrevistou muitas pessoas, mas qual foi a pessoa que você entrevistou que mais te marcou? Tiveram vários personagens famosos que eu entrevistei que me deixaram bastante impactada, mas, por exemplo, o Federico Zampaglione, que é o cantor, o frontman do Tiromantino, a banda Tiromantino, foi muito especial porque foi no período da pandemia. Então, eu achava que eu não ia conseguir ter essa oportunidade, porque a questão, né, de ficar longe, etc. Mas aí eu tive a grande surpresa de que eu tinha conseguido uma entrevista exclusiva. Nossa, que incrível. Aí eu comecei a gelar, porque eu falei, tá, então eu vou ser a única que vai entrevistar o Zampaglione. E aí eu fui, assim, super empolgada e ele foi muito querido. Que legal. Ele me olhou, assim, meio sério, ele falou, você vai colocar máscara, né? A máscara, eu falei, vou colocar. E aí, depois já, ele quebrou o gelo, a gente começou a conversar, porque ele estava partindo com esse tour, depois da... Tinha acabado, a gente tinha acabado Bem com a pandemia, recente. praticamente. Né? O pessoal ainda estava usando a máscara, claro. Então, foi muito especial para mim, subir no palco, num palco de prestígio de Milão, de um teatro de Milão, onde a banda ia se apresentar, alguns minutos antes, para mim foi muito especial. E a gente conversou sobre a parceria que ele tinha feito com o Dire Straits, e foi bem gostoso. Teve outra também que foi assim, meio trágica / hilária, mas não trágica, mas no sentido que a gente foi fazer, era tudo assim, ao vivo, na hora. Então eu tinha que entrar com o nosso cameraman atrás de mim, correndo, quando a gente estava num jogo de futebol que era benéfico. Então era o time dos pilotos de Fórmula 1 contra um time de Monza, eu acho, dos meninos de futebol de Monza. E o esquema era que quando um piloto saía para fazer a troca, eu tinha que correr lá para entrevistá-lo. E eu estava nervosa porque dentro de mim eu falava assim, espero que não seja o Mika Hakkinen, porque assim, um homem que com aquele olhar profundo, azul, penetrante, eu tinha quase que medo. E aí, Batata, o primeiro. Quem sai, o Mika Hakkinen, eu comecei a ficar nervosa. Gente. E aí eu fui já meio que cambaleando, tremendo, com o cameraman, assim, aí ele falava, corre, corre. Eu falei, calma, estou correndo, mas devagar. E aí a gente chegou e eu olhei, ele olhou assim para mim, eu perguntei para ele, eu posso fazer uma pergunta? E ele olhou bem profundo nos meus olhos, bem aquilo que eu estava com medo. E eu meio que paralisei, sabe? E ele começou a falar, para mim eram só palavras. E eu escutava, mas, na verdade, eu não estava entendendo. Eu entendo inglês, mas eu estava tão emocionada e nervosa que eu fazia assim... Só concordando, poderia falar, tu tá feia. Exatamente. E depois a gente deu risada, eu mostrei para as minhas amigas, a gente deu muita risada. Ela falou assim, Vanessa, de longe dava para ver que tu estava emocionada, mas realmente eu estava. Então, e aí no final ele pegou e olhou para mim, terminou, aí ele olhou para mim, antes de eu ir embora, ele falou, deu tudo certo, né? Você entendeu tudo, eu sei que você entendeu tudo. Ele foi muito querido. Nossa, ele foi muito legal. querido. Já aconteceu, por exemplo, pilotos de Fórmula 1 brasileiros, que eu não vou citar o nome, que foram extremamente arrogantes, mal educados, que sabe assim, quando eu fui com toda a força de vontade de falar e exaltar, né? Esse é brasileiro, e ele meio que, sabe, esnobou assim. Ai, aí a gente vê a diferença, né? Que tem pessoas que são humildes, mesmo sendo muito famosas, e tem, por exemplo, a Laura Pausini. Eu entrevistei a Laura Pausini online e ela foi extremamente querida. Começou a falar em português do nada e me deixou super à vontade. Então, essas acho que foram as 3 que mais me marcaram, sim. Nossa, Vanessa, olha só, gente, como você fala, que é questão da pessoa ser mais humana, porque você está desenvolvendo o seu trabalho, e é uma forma também de divulgação do trabalho da outra pessoa. Com certeza. Então, é uma via de mão dupla, claro, esse trabalho. Gente, claro, mas eu acredito que você tem várias histórias, porque você já está não cabem no podcast.
podcast. A gente poderia um dia fazer um podcast só dos anedotos das entrevistas que eu fiz. Meu Deus Vários. Mas, Vani, me fala um pouco desse projeto binário. Claro. Como é que funciona esse projeto? Para quem é? Qual é a intenção? Conta um pouquinho pra gente a respeito desse projeto. Então, Érica, o Binário Uno contra a Violência é um projeto italiano. E o que acontece no projeto? Eles trabalham com os adolescentes. Né? Eles escolhem algumas escolas da Emília-Romanha para participar desse projeto e tem os vários temas, né? Contra a violência, por exemplo, a gente trata o tema da máfia, a gente trata o tema da luta contra a violência às mulheres, né? Luta contra a violência de gênero e toda forma de violência a gente trata com os meninos. Eles se preparam com um grupo de pessoas já capacitadas para ajudá-los, para que eles possam depois se apresentar no palco do Teatro delle Briciole, a Parma. E é muito interessante isso, Érica, porque tudo começa dali, né, da educação com os adolescentes nas escolas também, né, e dentro de casa também. Mas eu fiquei muito honrada quando eu fui convidada. Que prestígio. Muito, porque uma projeto italiano, também. Eu, como ítalo-brasileira, me senti muito honrada. Um projeto que tem o alto patrocínio do Parlamento Europeu. Então, que peso. É um peso muito importante. Então, eu falei, não, eu vou me fazer valer ainda mais por eu ser brasileira. A gente sabe, né, que querendo ou não sempre tem, né? Porque ítalo-brasileiro, que não escolheram uma italiana. Graças a Deus, comigo nesse âmbito não existiu. Mas eu já me preparo para tudo, né? Porque a gente sabe como é que é. E falando que a gente sabe como é que é, qual foi os principais desafios que você teve com a questão da imigração aqui na Itália? Então, eu senti muito a questão de ser mulher, de já ter tido um background de estudo. Então, eu já cheguei com uma bagagem de estudo. As pessoas, às vezes, até meio que estranhavam. Mas você fez universidade? Então, eu achava isso muito bizarro. Até hoje, sabia? Sim, achava muito bizarro. O fato de eu não ter vindo... ou da favela, ou porque no Brasil eu passava fome. Não, eu não passava fome. Eu vim de uma família que, graças a Deus, me deu apoio, me colocou nas melhores escolas. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, mas eles achavam estranhos. Eles achavam que ou a brasileira vinha para cá para fazer coisas erradas, né? Ou para procurar o marido italiano, né? E fazer a vida. E assim, e no meu caso não era, então eles achavam totalmente estranho por ser mulher, talvez por ser, até a questão racial. Você é brasileira, mas você é tão branca. Nossa, a gente que é absurdo, que falta de como que se diz? É ignorância no verdadeiro sentido da palavra, né? Ignorância. Então, eu no começo, eu estou falando de 23 anos atrás. Mas até hoje tem. Até hoje tem, porque assim, você está há 23 anos. Eu cheguei aqui, vai fazer esse ano 7 anos. E eu escuto. Mesmo? Eu escuto esses tipos. Quando eu cheguei aqui, eu escutei. A gente eu fico, meu Deus do céu, enquanto assim, eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira do Brasil, o meu trabalho hoje, você vê que ele é todo voltado para a comunidade brasileira, para fortalecer a comunidade, para mostrar o que o nosso Brasil tem de melhor, que tem pessoas capacitadas acima de tudo, pessoas responsáveis, pessoas com um caráter, para tirar esse rótulo que o brasileiro veio aqui, que o brasileiro é só samba e pagode. Não, gente, nós temos pessoas aqui realmente que estão fazendo a diferença aqui no mercado europeu. E nós, como brasileiros, nós temos a função de mostrar e de mostrar e ter esse respeito do italiano com relação à comunidade brasileira. Claro, tá, meus amores, que tem pessoas que realmente vieram aqui, né? Enfim, situações precárias, que não é o nosso caso. Claro, respeitamos e todo mundo pode fazer uma mudança de vida. Com certeza, é justo. Porque eu acredito na mudança, na evolução. O ser humano ele pode evoluir, basta ele querer, basta ele correr atrás e ir para os ambientes certos, sabe, Vânia? E não ficar reclamando. Não. Problemas acontecem, gente, com todo mundo. Sim, altos e baixos vão acontecer sempre. Você que tem que visualizar e dizer assim, ou eu fico aqui nessa posição de me lamentar, reclamar,
né, como coitadinha. Ai, meu Deus, porque os italianos não me dão oportunidade. Ou eu arrego nessa, vou arregaçar as mangas e vou fazer o meu destino, vou fazer a diferença, vou partir para a ação. E eu vejo que você é uma mulher de muita ação. Obrigada, Érica, você também. E eu achei isso muito estranho na época. Mas voltando rapidinho, em relação ao binário único, eu queria falar uma coisa que, assim, o que mais me impactou desse projeto é que tinha tudo muito a ver com o fato de eu ser mãe de um menino. Porque o que eu sempre penso, meu filho se chama Eduardo, ele já tem 14 anos, mas desde pequeno eu ensino para ele, né, a questão do respeito, de respeitar as mulheres acima de tudo, de respeitar o ser humano em geral. Então, eu vejo que o projeto Binário Uno, ele quer realmente mudar essa questão da cultura do respeito. Legal. Ele quer que isso vire, assim, realmente uma cultura daqui a alguns anos e que os meninos, os adolescentes já, né, que esses índices de violência possam realmente diminuir. Então, meu filho, eu costumo falar que eu olho para ele, ainda você vai me entender porque você é mãe de menino também. Então, apesar de que o teu tá pequenininho ainda, mas pode ser que isso já tenha acontecido com você também. Por exemplo, muitas vezes eu olho para o meu filho e penso assim, que tipo de homem que o meu filho vai ser? Que mundo que o meu filho vai encontrar mais lá na frente? E eu penso outra coisa também, que mulheres que ele vai encontrar? Mas eu fico tão tranquila, Érica, em relação a isso, porque eu sei que a minha parte eu fiz. Eu fiz antes, eu estou fazendo, eu vou continuar a fazer enquanto eu tiver que fazer. Então, eu tenho a certeza absoluta de que o meu filho nunca vai levantar um dedo para uma mulher, nunca vai fazer violência psicológica, porque a gente sempre conversa sobre isso. Desde pequeno a gente fala sobre essas coisas. E eu tenho a certeza de que o meu filho, ele vai sempre escolher o respeito. A violência nunca vai ser uma opção na vida dele. Então, é isso que eu acho que os pais devem começar a fazer com os filhos também, mais diálogo, mais conversas sobre esses temas, porque o meu filho mesmo falou para mim, mamãe, na escola eles falam muito pouco sobre violência às mulheres. Na verdade, o que acontece? Na escola, eles te ensinam muito sobre a ciência, a geometria, algo técnico. Quando vem a parte emocional, porque você está ligado à inteligência emocional, com certeza, esse assunto não é tocado. E os adolescentes sentem falta disso, porque hoje, com a vida muito corrida, a maioria dos pais não estão presentes, deixam os filhos, terceirizam a educação do filho para outras pessoas. Então, a educação, ela de fato, ela vem de casa. Com certeza. Então, se você não está observando o que o seu filho está consumindo, que o seu filho está com quem eles estão, sim, isso mostra o resultado que temos hoje. Com certeza. É por isso que eu falo, desculpa se eu te interrompi, Érica, por isso que eu falo que é importantíssimo nós estarmos presentes como pais, né, genitores, porque eles se espelham demais na gente. Isso. Né? E eu gosto muito de falar para o meu filho, é verdade, a mamãe tem períodos que a mamãe tem que viajar a trabalho, pelo meu trabalho também voluntário, que é esse como ativista pelos direitos das meninas e mulheres, ele super entende. Por que ele entende? Porque ele sabe que quando eu estou aqui, eu estou com ele 100%, presente. Então é tempo de qualidade. E mesmo quando eu não estou, qual é o que nos impede de, mesmo longe, dar atenção e sermos mães? Verdade. Nada. Pode ser do outro lado do mundo. Então, eu acho que não existe desculpa. Não existe. E se os pais começarem a tomar essa consciência que a educação vem de casa, nós vamos ter uma sociedade melhor. Com certeza. Não sei se você lembra, ela estava no nosso primeiro evento dos brasileiros inspiradores, a Ana Paula Nice. Ela fala sobre educação parental. E eu fui para o evento dela que estava falando do perigo das telas. Nossa. E ela estava trazendo dados, científicos falando a respeito do quanto a criança consumia, de crianças em estado críticos com abstinência por causa da tela. E ela falou assim, gente, o pior de tudo não era a quantidade que essa criança consumia de tela, era a quantidade que os pais estavam consumindo. Os pais, as crianças elas absorvem, elas copiam o que os pais fazem. É verdade, por isso que a gente tem que ficar muito atenta em relação ao que a gente está transmitindo, o que a gente está ensinando, até com os nossos comportamentos. É verdade. Né? E falando como ativista, me fala um momento assim que mais te marcou, porque eu sei que é algo voluntário, então, nossa, são assuntos muito delicados, são pessoas que com uma gravidade que eu nem consigo imaginar. Então, a gente tem que ter uma inteligência emocional, né,
algo muito Tem forte. que se blindar mesmo. Porque espiritualmente, para você não receber toda aquela carga. Me diz assim, algo que te marcou muito. Olha, Érica, eu posso te dizer que desde 2019, que foi quando eu comecei realmente com a minha, eu digo trabalho, mas não é um trabalho, né? Voluntariado, né? Eu faço como um chamado, eu sinto que é um chamado para mim, para minha vida. Então, quando eu comecei como ativista pelos direitos das mulheres e meninas, foi em 2019, e eu desde lá para cá eu recebi muito pedido de ajuda, mas de mulheres, assim, a maioria brasileiras e da Europa toda, não só da Itália. E teve um caso em particular que me chamou muita atenção, porque em 2022 eu recebo esse pedido de ajuda e uma amiga minha me passou o contato dessa mulher. Ela não morava na Itália. Eu entrei em contato com ela, nós conversamos, fizemos algumas chamadas de vídeo, ela me contou a história dela, era uma história de violência bem complexa, que envolvia crianças, que envolvia a filha dela. Nossa. E a coisa particular, Érica, é que naquele momento que eu estava ajudando ela, em 2022, eu mesma estava passando por uma situação difícil na minha vida, mas mesmo assim, hoje eu me orgulho quando eu lembro disso, porque eu não deixei aquela situação que estava acontecendo comigo me fazer parar de ser ativista pelos direitos das mulheres, não me fez parar de ajudar outras mulheres. E aí, conversa vai, conversa vem, nós meio que perdemos, a vida vai para frente, cada um vai para o seu lado. Ano passado, eu vou com a Luísa para Bruxelas, dentro sempre de uma agenda de eventos, né, junto com ela, de palestras pela Europa. E a Luísa tem essa característica muito especial, que ela não só fala e conta a história dela, mas que a Luísa é sobrevivente, né, de violência, então foi por isso que ela começou o ativismo dela em 2016. Mas ela gosta muito de, nas palestras dela, dar um espaço para as pessoas falarem. E em um determinado momento, a gente estava no consulado do Brasil em Bruxelas, essa senhora pede para falar. Ela estava muito emocionada, ela sentou no meio, né, na roda de conversa, ela pegou o telefone, ela pegou o microfone e ela olhou profundamente assim nos meus olhos, com os olhos cheios de água, e ela falou assim: muito provavelmente, Vanessa, você não está lembrando de mim, mas você praticamente salvou a minha vida. Nossa. E eu olhava para ela, eu falava: gente, eu conheço ela, mas eu não estou lembrando de onde. Ela estava diferente. Uma outra pessoa, né? Claro, né? Quando a pessoa, porque às vezes quando a pessoa está passando por aquilo, né, Vanessa, a pessoa ela se transforma quando ela supera. E a partir do momento que você guardou a sua dor, porque você estava passando por um momento muito desafiador na sua vida, sofrendo aquela dor, você soube guardar a sua dor para curar a dor de uma outra pessoa. Sim, foi bem, você falou perfeitamente. Na verdade, não foi nem salvar. Eu dei uma brecha de esperança para que ela pudesse continuar lutando pela liberdade dela, da filha, das netas, dos netos. Então, aí veio assim uma luz, abriu uma luz. Eu olhei, a gente se abraçou, a gente começou a chorar. E a Luísa olhava e não estava entendendo nada. E depois a gente conversou e a gente voltou a ter esse contato. E ela me contou como as coisas depois fluíram. Mas, assim, muito agradecida por eu ter acolhido e escutado ela no momento que ela mais precisava. Então, essa foi uma das histórias que mais me impactou. E outra história recente... O que aconteceu? Ela foi agredida por um homem que estava irregular, por um homem que já tinha agredido outras mulheres. E não é nem o fato, a gente bate muito nessa tecla, não é o fato de que ele era estrangeiro. Aqui a gente não está falando de cor da pele ou nacionalidade, porque a violência não tem passaporte. Poderia ter sido um italiano, poderia ter sido um brasileiro, poderia. E a questão é que ele estava solto, mesmo estando irregular, mesmo tendo já agredido outras 2 mulheres antes. Mas o que mais me chamou a atenção, Érica, é que naquele trem haviam homens e haviam outras pessoas. E ninguém se moveu. Ninguém ajudou. Então, o nível de, como que eu posso dizer, é que a gente fala menefreguismo, né?
É muito alto. E as pessoas, elas estão, assim, literalmente virando a cara para o lado quando elas veem que alguém está precisando de ajuda. Talvez por medo, talvez por vários motivos, mas eu acho que na hora que a gente está vendo uma situação, né, que está acontecendo ali, sei lá, pode gritar, pode pegar o telefone e chamar a polícia. Imagine se fosse a tua irmã, a tua prima, alguém da tua casa, porque aquela pessoa ela é prima de alguém, ela é amiga de alguém, então ela é uma pessoa assim que precisa de ajuda. Por que não você ter mais empatia, mais coragem? Não estou falando que você tem que ir lá. Claro. Igual como as pessoas falam assim, que aquele ditado, aquele velho ditado que eu acho horroroso, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, gente, se mete sim. Mete sim, ainda mais quando tem a ver, o cara estava literalmente, se não tivesse o spray de pimenta com ela naquele momento, se ela não tivesse tido a lucidez de pegar o spray e jogar no agressor, provavelmente, talvez, não sabemos, mas talvez ela não estaria aqui, porque ele era 3 vezes maior que ela, 3 vezes mais forte. A gente sabe que o homem é mais forte fisicamente do que a mulher. E ele estava praticamente chutando, pisando no rosto dela, no corpo dela, querendo mesmo machucá-la, né? O objetivo, a gente acha que o objetivo dele era realmente matá-la, sabe? Assim, do nada, por nenhum motivo. Então, o que eu falo que é muito grave isso? Quem vê uma situação do tipo, Érica, e vira o rosto para o lado, também é cúmplice daquela violência. Também aí a gente fala muito sobre a relação à pessoa, né? Em relação à pessoa, por ter essa empatia de acudir a pessoa que está passando por essa situação de violência. Sim. Esse papel que nós desenvolvemos, porque quando a gente trabalha com a comunicação, a gente acaba abrindo várias portas. Sim. No meu trabalho, eu recebo muitas mensagens. Olha que eu não falo, não é que eu falo muito de inteligência emocional, não falo dessa parte de apoio, não sou de nenhum grupo. Mas você é expert do setor. Sim, você fala, eu você sou. Tem eu sou formada eu tenho uma formação em coach. Eu falo sobre inteligência emocional, mas não é algo que eu venho muito para a internet falar sobre esse assunto. E apesar de eu ficar conversando, eu mostro muito a minha vida, né, como o meu trabalho, a minha família, e eu recebo muitas mensagens, Vanessa, muitas mensagens de mulheres, situações assim, nossa, eu já recebi, e às vezes, assim, de mulheres que eu estava com um companheiro, o companheiro está pressionando para abortar, sabe, para abortar o filho, pessoas que eu não conheço mesmo, assim, não conheço, não tive, e me contando histórias, assim, que eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu sempre tento intermediar para quem faz esse papel, esse trabalho. Eu indico, olha, fala com fulano de tal, fala com alguém. Sim, isso é essencial, porque você está fazendo a sua parte. Eu, além disso, hoje já tenho um grupo de pessoas que me ajudam, advogados, psicólogos. Então, elas vindo até mim, elas vão ter também esse apoio, suporte, esse né? suporte. Porque sim, é importante, com certeza, é muito importante. Teve uma vez que uma entrou em contato comigo, ela era de São Paulo. Olha. E eu falei com a Luísa, mandei mensagem para a Luísa pelo Instagram. Eu falei, Luísa, uma pessoa me procurou que está sofrendo um caso assim, 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 em São Paulo. Eu sei que você mora em São Paulo. Eu queria muito que você desse o apoio, porque eu não sei, falei para ela, não sei como funciona, mas ela me procurou e eu acredito que você possa fazer alguma coisa. E ela... Na mesma hora, ela me respondeu. Olha o quanto é sério o trabalho delas. Você foi na pessoa certa, porque a Luísa, como você falou, a Luísa estando em São Paulo, com a influência dela, ela já faz isso há muito tempo. Ela fez a dor dela se transformar, né, em força, de qualquer forma, e juntando com a fama dela, né, para a visibilidade dela, para chegar a alcançar a mais mulheres possível, né? Foi. Não, na mesma hora ela pegou, me deu um número de telefone. Ela falou assim, olha, esse é o meu número, passe para ela, diga para ela me explicar toda a situação, o que está acontecendo. Eu falei assim, estou passando. Passei o número da moça, eu falei, você conversa com ela. Ela falou, Érica, eu vou conversar, a gente já está resolvendo, a gente já está encaminhando. Então, a importância de você... às vezes, eu vejo muita gente indo para a rede social do nada e falando para gente que não é a pessoa adequada para te ajudar. Porque, às vezes, você expondo demais a sua dor para as pessoas erradas, isso pode até vir contra você. Então, preste atenção para quem você vai pedir ajuda. Exatamente. Isso é importante também. Sim, e eu admiro demais a Luísa, porque hoje em dia ela realmente dedica
Eu creio que 90%, eu acho que eu poderia dizer isso até por ela, 90% da vida dela ao ativismo dela, né? A Luísa hoje ela é considerada uma super ativista global pelos direitos das meninas e mulheres. Ela vai falar na ONU. A gente já foi juntas no Parlamento Europeu. Nossa, e assim, bacana, sempre com meninas, aquele parabéns. carinho de dar o telefone para assim, sem saber quem é, Sim. só porque quer ajudar mesmo, sabe? Disponível, carinhosa e que sabe escutar. Isso é super importante. Eu vejo a dedicação que vocês têm, o amor e a seriedade acima de tudo, com o propósito de vida de vocês, porque isso é um propósito. Você trabalhar com algo tão delicado com o outro tem um propósito. Vani, eu tô arrasada, gente, que já tá terminando o nosso bate-papo. Gente do céu, porque é tão gostoso. Passa gente, muito rápido, gente. Nossa, a gente tá no bate-papo. Parece que eu tô assim, sei lá, num sofá de casa. Eu tô muito à vontade, é muito gostoso. Ai, que bom, fico muito Sério, feliz, amiga? porque essa intenção, esse bate-papo, trazer esse lado humano que as Mas pessoas... isso é mérito teu, que me deixou à vontade, da tua equipe, da pessoa, da nossa anfitriã, da Marcinha, que tá aqui com a gente ali, dietro le quinte, ali, né? Como é que fala em português, dietro le quinte? Tá atrás dos bastidores, bastidores. Para deixar realmente vocês muito à vontade e para você voltar, porque eu sei que vários projetos vão sair. Você é uma mulher que está sempre em movimento. Com certeza. Saiba que o Ericast está sempre aberto para você. Obrigada, quando você Érica. quiser voltar, quando você quiser o nosso apoio, nós estamos aqui, eu e a Brenda, para levantar cada vez mais e fortalecer cada vez mais a nossa bandeira aqui dos brasileiros que estão na Europa. Muito obrigada, Érica. Vani, antes da gente terminar, eu vou fazer diferente, gente, porque como nós estamos falando de um assunto muito sério e talvez você que esteja do outro lado da câmera esteja passando por uma situação de violência e você ainda não teve coragem de denunciar, você não teve coragem, ou então você conhece alguém que está passando por essa situação de violência, essa pessoa não teve coragem de denunciar por medo, enfim, por N motivos, eu gostaria que você, Vanessa, deixasse essa mensagem para essa mulher que está passando por isso hoje, para chegar nessa casa, nesse coração. Então, Érica, o que eu gostaria, que eu poderia dizer para as mulheres que talvez vão me escutar nesse momento e que possam estar passando por uma situação de violência, eu gostaria primeiramente de dizer que esse não é o fim. Tá? Que tem saída, tem esperança, que se você está passando por quaisquer que sejam os tipos de violência, se é violência física, psicológica, patrimonial, sexual, não importa, isso não é amor, primeiramente, e existe sim uma saída, existe rede de apoio, existem pessoas que podem ajudar, que querem ajudar, existe esperança para que você possa, de novo, pegar as rédeas da sua vida nas mãos para poder voltar a ser livre. Isso é muito importante. Só que eu sei que o medo, ele bloqueia muito as pessoas. Só que o que eu posso dizer para vocês? Procurem uma ajuda, que seja uma amiga, que seja um parente. E acreditem em Deus, tenham fé em Deus. Porque o único amor verdadeiro que não falha é o amor de Deus. Tem um verso que eu gosto muito, que marcou assim a minha vida em vários momentos, que é Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Non farti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Que para mim assim é a frase, não é só um verso, é uma lição de vida. Então é isso, peçam ajuda. Ai, gente, maravilhosa. Eu passei do tempo, né? Eu sei não que eu passou nada, não Quanto passou do tempo, foi? não passou do tempo. Gente, o papo estava tão gostoso, tão emocionante, tão incrível. Obrigada, porque a você, fechamos com chave de ouro essa 10ª temporada do Ericast sobre um assunto muito importante. É de extrema importância. Nossa, de extremamente importância, relevante. Eu tenho certeza que esse Ericast aqui vai tocar o coração de uma pessoa que precisa dessa ajuda. Nada por acaso, Vani. Nada por acaso. E aqui, eu que quero te agradecer também, porque você, como mulher, abriu esse espaço para mim, porque hoje em dia as mulheres não querem mais se ajudar. Infelizmente, eu preciso falar disso. Então, que nós tenhamos mais mulheres como você, que apoia outras mulheres. Porque sozinhas nós não somos nada. Só unindo forças que a gente pode ajudar outra mulher. E olha, eu posso falar uma coisa que, na verdade, vamos pensar assim. Gente, para você ajudar outra mulher, você tem que ser realmente
ter muita segurança daquilo que você é, daquilo que você, sabe? Do que você Porque passou. você, eu digo, iluminar a vida da outra não quer dizer que vai apagar a tua luz. Com certeza. Não tem nada a ver com isso. Então, pare para refletir, ajude, né, amiga? Levante a bandeira, segure a mão da outra, tá? Não estou falando que todo mundo tem que se amar, ser amiguinha de todo mundo, não é isso. Ninguém é essa questão. perfeito. Ninguém Cada é perfeito. É aquela famosa frase que parece clichê, mas não é. Cada pessoa que a gente encontra na nossa vida está carregando uma cruz invisível que a gente nunca vai saber do que se trata. Nunca. Então, que tenhamos mais amor, menos dedo apontado, Isso. menos judício. Produção, não, julgamento, menos julgamento. Menos julgamento e mais amor, mais acolhimento entre nós mulheres. E mais amor, justamente, gente, parabéns. Obrigada. Meus amores, eu vou deixar todos os contatos da Vani, da Vanessa, para vocês aqui na nossa descrição, o Instagram dela, não sei se tem site de telefone, não sei se pode colocar, a gente vai colocar tudo aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem estar entrando em contato com ela, acompanhe esse lindo trabalho, ela vai estar em várias cidades, eu não sei, vai sair provavelmente esse episódio depois que ela fez esses eventos, mas ela sempre está fazendo eventos aqui pela Europa. Vamos estar agora em Parma, com Luísa Brunet também, Parma, Bolonha, Soverato na Calábria e em Nápoles também. Pois é, então vocês aí que estão acompanhando, segue ela para quem sabe no próximo evento você está presente. Eventos gratuitos e de utilidade pública, que quem sabe às vezes uma sementinha num coração de uma mulher já pode salvar, libertar uma vida. Nossa, incrível, maravilhoso, gente. Obrigada, meus querida. amores, obrigada, Marcinha, mais uma vez. Obrigada, Brendinha, mais uma vez, por mais um, né, amiga? Mais um, nossa 10ª temporada. Nossa, obrigada, parabéns. amiga Paulinha, viu como é que é por trás dos bastidores, que todo mundo só vê tudo pronto. Espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que a gente preparou com muito carinho, com muito amor para vocês. Que você que está aqui, se ainda não está inscrito no nosso canal, ó, te inscreve aqui no canal, manda para muita gente, curte, compartilha, porque assim o YouTube, ele entende que o nosso conteúdo é relevante e vai tocar mais corações. Tá bom, meus amores? Olha, obrigada pelo carinho e a gente se vê no próximo Ericast.